Quem te disse isso? Quem te disse que você não ia conseguir chegar lá? Quem te disse que você não ia conseguir aquela vaga? Quem te disse que você não vai alcançar esse sonho? Quem te disse que você não vai conseguir ir para aquele país? Quem te disse isso? Se você não me olhar e falar assim, foi Deus que me disse. Ah, Luísa, como assim? Ah, a palavra de Deus diz, ela fala. Não, Luísa, mas Deus não funciona assim comigo. Na verdade, eu fico com muita inveja santa, né? Que a gente é santo. A gente fica com muita inveja santa daquelas pessoas que falam: Espírito Santo falou comigo, ai, foi audível, ele entrou, assim, foi uma atmosfera de adoração. Sabe o que ele fala assim com as pessoas também? Mas ele também usa a palavra dele, porque ele já disse, glória a Deus pela palavra dele, porque é a mesma coisa que ele vai te dizer audivelmente, enchendo um quarto de uma sala com essa névoa que você falou, ele está aqui na palavra dele. Ele te disse isso. Mas o que você tem acessado? Quais são as vozes que você tem ouvido? Por isso eu queria ler Isaías 40, versículos 28 e 31. Se vocês quiserem projetar, acompanhar comigo, diz assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso aqui é a palavra de Deus. Aí a gente fica falando, nossa, né, Luísa, Isaías, que texto, né, mais crente. Mas se você parar para pensar, existe algo disponível para você hoje? Existe algo escrito para você hoje? E como que você começa a viver isso? Nós, mulheres, eu sempre incluo as mulheres. Porque eu não sei certinho como é que os homens funcionam, mas nós, mulheres, a gente tem mania de tentar entender como as coisas funcionam, né? Então, ai, Luísa, você fala assim, mas na verdade eu não entendo por que que isso aconteceu. Sério, eu estava esperando tanto e ai, eu não consigo ver. Primeiro, né, pausa, abre parênteses. Quem disse que a fé é para ver, né? Se você anda por vista, você não anda por fé. Oi, fecha parênteses. Mas agora outra coisa, Luísa, eu não consigo entender porque meu pai fez isso comigo e ai, aquela pessoa, sério, eu me guardei a vida inteira e de repente aquele cara veio aqui e fez isso comigo. Ou sei lá o que que homem passa na cabeça de vocês, mas mulher tenta entender. A gente tenta entender às vezes os detalhes de como as coisas aconteceram, de como as coisas podem estar acontecendo e de como elas vão acontecer. E aqui a gente olha em Isaías, onde ele diz assim: o Eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, ele não vem e nem vai. Ou seja, ele permanece para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece e ele conhece tudo, nos mínimos detalhes. Isso aqui está escrito em Isaías, eu acabei de ler para vocês. Ah, Luísa, mas e aí? Como que eu faço para tomar essa decisão de fé? Como que começo a exercer isso tudo? Você acabou de me dizer que Deus conhece, que ele já conquistou. E aí? E ele sabe de tudo? Mas como que eu, sem ver, vou começar a exercer isso? Eu vejo, às vezes, como se fosse, sei lá, uma ponte, assim. Você crê num Deus Todo-Poderoso, certo? Amém? Ele é seu guia. Claro, por favor, não façam isso no sentido literal, tá? Mas, se não tiver chão e você der um passo, se você crê que ele é Deus Todo-Poderoso e foi ele que te disse na palavra dele, ele não vai ser fiel o suficiente, poderoso o suficiente para colocar um piso debaixo dos seus pés? Esse é o nosso Deus. Então, às vezes, tem algumas situações, eu percebo que a gente tem vivido isso, de que a gente está parado ali. Não, Deus, eu creio que vai dar tudo certo, claro, Deus é fiel. Meu Deus, meu casamento, daqui a pouco eu caso, ou daqui a pouco eu não caso. Meu Deus, eu não tenho namorado. Ah, qualquer coisa que vocês tenham pensado. Sabe, Deus, o que que tem faltado? Por que que as pessoas, está todo mundo namorando? Por que que está todo mundo passando, se formando? Por que que as pessoas estão conseguindo fazer intercâmbio? Ah, eu queria tanto, sei lá, ser au pair, qualquer coisa que você queria fazer. Por que que está acontecendo e comigo não? Então eu queria te lembrar nessa manhã
Quem te disse isso? Quem tem te dito? Quem tem guiado? Quem tem norteado essas coisas na sua vida? Quem é? Busque nele. Busque na palavra dele. Busque se comunicar com pessoas que são de Deus, que elas possam te orientar na palavra de Deus, a respeito de onde você pode ir, para que sentido você pode tomar. Porque que você, querendo ou não, as atitudes que você tem tido, ou os pensamentos que você tem tido, eles já estão te levando para algum lugar. Seja negativamente lá, sei lá, para deprê, não sei outro termo, mas para você ficar meio aí, num clima meio bad, ou você está indo no rumo certo. Ou talvez tem aqueles que estão meio neutros, olhando para mim e falando, Luísa, na verdade, você está falando tudo isso e eu nem sei onde eu quero chegar. Não tenho nem noção. Peça para o Espírito Santo. Ele pediu para eu te dizer isso hoje. Às vezes a gente começa, ou talvez você começou a viver com Deus. Luísa, na verdade, minha caminhada com o Senhor começou esse ano. E depois de um tempo para cá, eu comecei a perceber que eu tinha que parar de agir de algumas maneiras. E agora você fala assim, por que eu estou fazendo isso? Que desnecessário. Não me agrega nada. Eu quero te lembrar, e hoje o Espírito Santo de Deus pede para eu te lembrar. É por causa dele. É para a honra dele. Você não precisa entender os caminhos do Senhor. Você precisa crer que ele está no controle, que ele é fiel, que ele é justo. Pare de tentar usar a sua mente, pare de tentar usar aquilo que você estudou ou não, aquilo que te ensinaram ou não, para você entender as coisas. Feche os olhos, se entregue e creia nele, creia na sua palavra. Existe um texto em Efésios 4, 22 e 24, que diz assim, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus se tornar realidade em nossa vida. Eu li aqui nessa versão da mensagem, porque eu achei incrível quando diz assim, faz o caráter de Deus se tornar realidade na sua vida. Gente, o caráter de Deus. Quem aqui tem Deus como melhor amigo? Ah, eu também. Jesus é lindo sempre, né? Então vocês pegam e param assim, Senhor, eu tomo essa palavra. Qual que é o tema da minha mensagem? Quem te disse isso? Deus, na sua palavra, diz aqui que o caráter de Deus pode se tornar realidade na minha vida. Então eu creio que o Senhor me disse que em tudo que eu for fazer, vai ser o caráter de Deus que vai estar fazendo, e não eu. E não a Luísa, e não aquilo que eu aprendi, e não só aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou, e não aquilo que o colégio de freira que eu sempre estudei me ensinou. Não, eu tenho o caráter de Deus. Existe também um outro texto em Colossenses 2, versículo 1 e 2, que diz assim, então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Por favor, ajam. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que vocês devem seguir. Presta atenção nessa última frase. Vejam as coisas da perspectiva dele. Dele. Vejam as coisas da perspectiva que Deus vê, não da sua. Ele é Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, meu Deus do céu. Tem um outro texto aqui que diz em Efésios, que diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu até tinha a conferência ABA do ano passado, 2015, tinha um slogan, um tema lá, que era com que sonhar, agora que sabemos que o mundo é a nossa herança. E eu tomei posse disso. Eu falei assim, Rômulo, prepara, porque a gente vai viajar um monte, porque o mundo é meu, então eu vou acessar todos os cantos. E eu comecei a parar para pensar, eu falei assim, Rômulo, a gente precisa começar a viver isso, porque se a gente toma posse dessa palavra que diz assim, comecem a viver a vida de vocês de acordo com a perspectiva dele, a gente começa a ver o mundo de outra maneira. É tipo, sei lá, Smurfs. Você já assistiu Smurfs? Eu sei, o filme é chato, né? Mas o desenho era bem legal. A gente é como se fosse umas formiguinhas, a gente está lá vivendo, meu Deus, ou vida de inseto, né? Eu acho muito engraçado aquelas cenas que eles estão tipo, se matando, assim, de repente você cai, sei lá, uma semente na cabeça da formiga e elas, tipo, não! Aí alguém pega e vê aquilo de cima, assim, tipo, meu, era uma semente que caiu em cima dela. Então saia dessa perspectiva de formiguinha que você está ali e entenda que você já tem uma outra posição em Cristo.
E entenda que o mundo já é sua herança. E entenda que você tudo pode nele. E comece a viver com essa certeza de que eu tudo posso. Existe um outro texto que diz, em Tito 2:7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade. Comece a viver, comece a usar essas justificativas para as pessoas. Por que talvez o seu chefe fale, ai meu, você sabe que para trabalhar aqui no escritório não é bem assim, tipo certinho igual você, nem todo mundo é crente. Aí você vai falar, não, talvez você não queira falar, não tem problema, mas a certeza no seu coração vai dizer, não, eu tenho certeza de que eu vivo o meu caráter, é o caráter de Deus, e no meu ensino, e na minha vida, eu mostro integridade e seriedade. Existe um outro texto na palavra de Deus, Sofonias 3:15, que diz, Ele está no comando e no centro de tudo. Ele está no comando e no centro de tudo. Por isso eu queria encerrar dizendo, você já tem o caráter de Deus. Acesse isso hoje. Para de tentar entender com a sua mente como as coisas funcionam. Ele veio em carne, Ele salvou a humanidade. Isso é eu e você. Essa é a humanidade que Deus separou para nós. Nós somos a criação dEle. Ele nos segura na palma da sua mão. Nós somos os filhinhos dEle. Pare de tentar entender. O nosso Pai consegue dar conta de tudo. Ah não, Deus, dá aqui um controle só um pouquinho de volta, porque eu não tenho certeza que vai dar certo. Pare, vai dar certo sim. Descanse nele. Então eu quero lembrar, o Espírito Santo pediu, ele falou comigo. Luiz, eu preciso que você traga essa mensagem para eles. Eu preciso que você lembre a cada um deles. Eu tô no controle. Não tente entender as coisas pela sua própria maneira, pela sua própria visão, pelo seu próprio jeitinho. Eu tô no controle. E eu guardo os seus planos de ontem, os seus planos de hoje e os seus planos de amanhã. Amém? Feche seus olhos, quero orar por vocês. Pai, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço pela vida de cada uma das pessoas que está aqui nessa manhã. Deus, eu declaro tempos de paz e não de mal, Senhor. Tempos de alegria e não de tristeza. Tempos, Pai, onde eles começaram a influenciar as pessoas ao redor deles, Senhor. Tempos, Senhor Jesus, de uma explosão como nunca antes, Pai. 2016 ainda não acabou. E o potencial que o Senhor tem na vida de cada um deles ainda tem muita coisa a ser desenvolvida, Senhor Jesus, a ser exercido, Pai, a ser aplicado, Senhor. As pessoas que estudam do lado deles, as pessoas que trabalham ao redor deles, Pai. Tudo aquilo que eles postam, Senhor, tudo aquilo que eles demonstram, a maneira que eles se vestem, a maneira que eles falam, Senhor, vai demonstrar que eles já têm o caráter de Deus e eles já têm a perspectiva do Altíssimo, Senhor. Eles não vivem conforme a perspectiva deles, mas sim conforme a sua perspectiva, Senhor. Por isso eu declaro, ó Pai, sobre a vida de cada um deles. Eles não precisam andar por vista, Senhor, mas eles andam por fé. Eles andam confiando que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida, que o Senhor guarda, Pai. Eu declaro isso sobre a vida de cada um deles, Senhor, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.